Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do estádio Beira-Rio. Porque na manhã dessa sexta-feira, o presidente Alessandro Barcelos, ele cumpriu uma sabatina de uma série de repórteres ao longo aí de mais ou menos 2 horas de intervenções aí, querendo saber, inclusive, não apenas do futuro do Internacional, mas também o meia-culpa e os diagnósticos do Departamento de Futebol e da comissão da gestão como um todo, né? Do Conselho de Gestão a respeito desse ano pífio de 2025. Eu tenho informações também sobre os treinadores que o Internacional já consultou, algumas questões envolvendo Abel Braga, também ligações para Tite, ligações para Odair Hellmann, também os estrangeiros que podem estar na pauta colorada. Enfim, fica comigo até o final do vídeo, porque provavelmente, inclusive, Fabinho Soldado deve ser o parceiro de Abel junto da comissão executiva dos gestores do vestiário do Inter em 2026, tá? Eu vou te trazer sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal. Vamos tentar bater 75 mil ainda em 25? Será que a gente consegue até o dia 31? Bora lá, te inscreve, ativa a notificação também, né? Manda para algum parceiro colorado que tu acredita que não está inscrito aqui. Dia 5 de janeiro tem intervenção começando. Glauco Paza, Bolívar, Ale Dornelles, Diego Brião, muito sobre o Internacional aqui para vocês no canal, beleza? Mas vamos lá. Olha só, vamos pensar o seguinte. O presidente Alessandro Barcelos, ele responde a uma série de perguntas sobre renúncia, sobre os trâmites burocráticos, sobre as questões, inclusive, de democracia dentro do clube, faz uma espécie de meia-culpa e de que o Inter este ano errou, subestimou talvez o Campeonato Brasileiro a partir de uma metade do ano em que saem 11 atletas e poucas são as reposições. Ele é muito hábil com a palavra, né? Eu acho que se a gente pegar a coletiva de encerramento de 2024, é muito semelhante à coletiva de encerramento agora de 2025, em que palavras são jogadas muito mais ao vento do que qualquer outra coisa, com a diferença de que dessa vez a gente está tendo a oportunidade de contar com a oposição dentro da gestão do Internacional. E aí aqui a gente vai entender algumas coisas. Quando o presidente Giovanni Luigi, no conteúdo da manhã, inclusive tu viu ali a declaração, ele fala sobre uma conversa superficial, né, de Barcelos com os ex-presidentes, o Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, Marcelo Medeiros e o Pedro Paulo Zacchia. Ele não fala apenas da questão de não ter um plano, ele fala simplesmente de um movimento do Barcelos para tentar buscar parceiros. Hoje, pela parte da manhã, foi muito claro que o presidente, a coletiva deixou muito claro que o presidente Alessandro Barcelos está sozinho, está acuado, está sem seus pares. Não havia um parceiro de conselho de gestão, nem o Latino, que fica seguido de papagaio de pirata lá, fica do lado encostado, estava presente. O único foi o Miguel Danino. Não estava lá o Vitor Grunberg, não estava lá o o Dalton Smith, não estava lá o Latino, como eu bem disse. Então, dos 4 vice-presidentes eleitos, só o Miguel Danino estava lá. Ou seja, esse movimento, essa aproximação, essa questão envolvendo a oposição poder entrar junto da gestão, é um grande blá blá blá, né? É para ele justamente poder se sentir mais uma vez fortalecido dentro da política do clube. Ele chega, inclusive, a dizer em um determinado momento que ele está buscando isso porque ele percebeu que com a parte técnica ele não consegue convencer pessoas. Ele também precisa convencer pessoas a partir do âmbito político. E ele, é interessante, né? Ele que vem de uma vida pública, de cargos políticos, né? De cargos, ele foi, por exemplo, diretor do Detran. Não entender como funciona a política do clube é algo, para mim, muito doido, tá? Mas, enfim, cara, ele fala sobre o Abel, né? Confirma o Abel como o grande diretor
do departamento de futebol, confirma também as informações que eu trago para vocês diariamente, fala também de que o erro do departamento de futebol foi acreditar, né, que só com o Alan Rodrigues, o Richard e o Alan Benítez seria possível encarar um segundo semestre. E aí ele faz uma meia-culpa de que o Inter também só tinha 5 milhões de euros para investir, investiu tudo no Alan Rodrigues e depois não conseguiu mais contratar ninguém, que está difícil o Campeonato Brasileiro como um todo, estão tentando aí diminuir rebaixados, enfim, cara, é uma choradeirinha bem considerável. Depois tu dá uma olhada no YouTube do clube lá e tu vai ver a entrevista completa, tá? Mas olha só, vamos falar da composição do departamento de futebol. O Abel está confirmado como o grande nome, né? Vai ganhar a chave do vestiário e vai mandar e desmandar. A partir disso vai ter um fiel escudeiro. Esse fiel escudeiro, ele deve ser o Fabinho Soldado. E por que eu falo deve ser? Porque o Inter está esperando este dirigente. A partir do momento que ele está empregado ainda do Corinthians, passou por um momento conturbado, inclusive esse ano, ao lado do presidente, que acaba sofrendo um impeachment, né, lá no Clube Paulista. E agora, como ele está envolvido na Copa do Brasil ainda, semifinal e final e tal, meio que o Inter esperaria por este nome, este profissional. O Júlio Rondinelli não deve ser o executivo do Inter, muito mais pela rejeição em cima da questão da Série B do Juventude e de nomes que precisam trazer credibilidade novamente para o vestiário e para o futebol do Internacional. O Abel concedeu uma entrevista para Renata Fã hoje pela parte da manhã e fala sobre essa questão de credibilidade. E por isso que ele diz, inclusive, que foram em 2 treinadores que vão trazer ao vestiário esta credibilidade que hoje não existe. E aí são 2 nomes. 1, o Adenor Bach, o Tite. 2, o nosso glorioso Odair Hellmann. Por mais que ele também tenha dito que gosta do Dorival Júnior e tal, o Dorival está empregado. Mas, mesmo que o Odair esteja empregado, tem uma ligação muito maior com o clube do que o Dorival Júnior nesse sentido. Tem ainda 2 ou 3 nomes que são estrangeiros, né? Que é uma lista, basicamente, que o Inter tinha. Eu tenho anotação aqui, tá? Eu fiz umas anotações nas conversas que eu tive hoje, ao longo do dia lá no Beira-Rio, que tem nomes como Ariel Holan, se eu não me engano está livre no mercado agora, o Carlos Carvalhal e o Sebastian Becassese. Esses 3 nomes, eles foram elencados pelo Capa em um determinado momento que o Inter também estava buscando o Cacique Medina, que estava buscando outros nomes em meio à gestão do presidente Alessandro Barcelos. Então tu não pode descartar daqui a pouco esses 3 nomes. O que eu tenho de informação são os 2 brasileiros, o Tite e o Odair Hellmann. O Odair nós já falamos várias vezes por aqui, já desgastamos inclusive as informações sobre ele, tá? Mas o Tite é o seguinte, ele tem uma conversa com o Besiktas, da Turquia, e ele tem também uma conversa com alguns clubes brasileiros. E eu acredito que possa vir a ser o Corinthians, tá? Mesmo que o Corinthians esteja nessa questão de Copa do Brasil, Dorival e tal, tem uma ligação muito grande, né? O treinador da seleção brasileira com o Corinthians. Assim como tem com o Inter, claro, e assim como tem o seu desejo de sair do país e treinar um clube da Europa. Pessoas próximas da direção do Inter garantem que o Tite ele deu um deadline até segunda-feira, dia 15, para dar um sim ou um não para o Internacional. E aqui o presidente Alessandro Barcelos deve deixar claro, não houve uma proposta oficial e muito menos ele falou oficialmente com o Tite. Quem falou com o Tite foi o Abel. O Abel sentou com ele e disse, cara, nós precisamos retomar o Internacional. Vem pra cá, me ajuda nessa, vamos junto,
tu vai ter todo o respaldo. Nós vamos atrás de jogadores que talvez não tenham tanta badalação de nome, mas que estão com fome ainda de carreira e que vão buscar. Nós vamos manter as principais estrelas, nós vamos fazer uma reformulação no grupo, nós vamos fazer com que outros nomes venham a agregar o vestiário em cima dos que nós já temos. E a partir daí, muito se falou, até entre os jornalistas, hoje pela parte da manhã, algo muito semelhante ao Mano Menezes quando chegou no Inter. O Mano deu uma frase, ele falou na coletiva dele assim: eu preciso do Inter como o Inter precisa de mim. Né? O Inter estava precisando de um novo treinador, mas o Mano também precisava fazer um trabalho melhor dos que tinha feito anteriormente. E aí, a partir daí, tinha o ganha-ganha. O que se fala é que o Inter poderia usar esta barganha também com o Tite, para que o Tite, né, depois de tanto tempo de seleção brasileira e dos 2 ciclos de Copa, em que não venceu a principal competições de seleção do mundo, ele pudesse dar 2 passos para trás para dar 2 passos para frente, ou 3 passos ou 4 passos para frente. Então, é um convencimento? Sim, é um convencimento. Não apenas em grana, em investimento em cima do treinador, que, aliás, o Inter quer fazer um enxugamento de folha e um cuidado financeiro em cima da austeridade e tudo mais, mas dentro do departamento de futebol há um valor muito claro de gastos em meio ao orçamento do ano que vem. São 21 milhões de reais em média por mês, sendo 14, 15 milhões para os atletas e o restante para os profissionais do restante do futebol, incluindo profissional, base e tudo mais. Vale destacar, o presidente Alessandro Barcelos deixou muito claro que o Campeonato Gaúcho vai ser jogado pelos sub-20, ou com boa parte do sub-20 atuando, e que a Copinha, o Inter vai jogar a competição sub-20 com o sub-17. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Cara, tá um calor do cão, eu sei. Eu não tô com um dress code tão bom, tá? Mas isso é por conta do calor, porque a Arcadame é a melhor loja de artigos para a moda masculina, as melhores marcas, e agora tem aqui em Porto Alegre também, ali no edifício Trend, na frente do Praia de Belas, Ipiranga com a Praia de Belas, Arcadame, bem na esquina ali, tu não tem como não ver. Fala que tu veio do Clube do Ernest aqui, fala que tu veio do meu canal, porque o Carlos vai te dar um baita de um desconto e com certeza tu vai renovar a tua coleção Primavera-Verão. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.